Senhoras e senhores, boa noite, ladies and gentlemen. Hoje eu tô aqui gravando esse vídeo de Natal e eu tô gravando tarde, já é 1h24 do dia seguinte. Mas, como eu ainda não dormi, esse vídeo ainda é para o dia anterior, já ainda pro dia 24, tá bom? Por mais que no dia 24 eu não publiquei, tô publicando ele agora, vou publicar 1h40 mais ou menos da manhã. Hoje eu quero compartilhar com vocês e comentar com vocês sobre família, cara, sobre família. E vou falar aqui de peito aberto. Família é uma coisa muito importante pra gente, né? E eu preciso compartilhar com vocês hoje uma coisa que impactou a minha vida. Alguns dias atrás fez um clique e aí eu me percebi. Vamos lá. No Brasil, para um filho ou uma filha ter pai e mãe presentes, meu amigo, isso já eleva ele para o topo 1% da sociedade. É difícil. É difícil no Brasil um filho ter um pai e uma mãe presentes, ok? Primeiro, é difícil um filho e uma filha ter um pai, ok? No Brasil, meu irmão, isso é raridade. Você vai perguntar para 50% dos caras, não tem. Pais divorciados, tá bom? Às vezes o pai abandona, vai comprar cigarro e não volta. Essas coisas acontecem. Beleza. Segunda coisa que a gente vai ter aqui é que ter os dois presentes, cara, complicado. Presente mesmo, complicado. E eu vim de uma família onde eu tive pais presentes. Essa é a grande verdade. E eu venho de uma família com restrições financeiras, restrições de grana, restrições de mentalidade, de visão, de perspectiva de mundo, de conhecimento mesmo sobre o mundo, sobre a realidade, mas de uma família presente. E isso foi uma coisa que me assustou durante muito tempo na minha vida. Não só que me assustou, mas que eu fugi, ignorei, etc. Eu tô relendo a biografia do Steve Jobs, acredito que pela terceira ou quarta vez. E nele tem um momento do Steve Jobs, cara, que me pega. Eu reli, eu acho que faz uns 3, 4 dias. E eu fiquei refletindo aqui, eu reli já de novo mais uma vez. O seguinte aconteceu. Quando o Steve Jobs, ele é filho de um pai sírio com uma... Eu esqueci a origem da mãe dele, mas basicamente o pai dele é libanês, eu esqueci. Mas basicamente era um relacionamento que os pais dele não queriam que os avós não queriam que os pais dele se casassem e etc. Então, primeiro que a mãe dele foi sugerida a não tê-lo, você já sabe do que eu tô falando. E segundo que os pais dele não poderiam se casar, então a mãe dele esperou o avô dele, pai dela, morrer para depois casar com o pai dele, beleza. O que acontece é que o Steve é colocado para adoção. E quando o Steve é colocado para adoção, um dos requisitos da mãe, ela fez o casal jurar, assinar um contrato, prometer, etc., que o casal que estaria adotando ele, estaria colocando ele numa faculdade. Era uma exigência dela, ok? Uma exigência. Ou que o casal tivesse faculdade, mas esse casal não tinha. Era formado por um casal que não tinha feito faculdade. Mas então era uma exigência que eles colocassem o Steve numa faculdade. E vai ter uma parte da história que vai dizer que a mãe dele, entenda, o Steve, ele se sentiu inicialmente rejeitado por pai e mãe, cara. É complicado com uma criança ter sido rejeitada por pai e mãe. Muito complicado, muito complicada. Imagina o nível de trauma disso. Mas a história vai mostrar que a mãe dele tentou fazer com que ele não fosse adotado, porque ela queria ficar com o filho. Ela tentou adiar ao máximo para ver se casava com o pai, etc. No final ela casou, mas não conseguiu reverter a situação do filho. Foi, beleza. Os pais adotivos do Steve é a família Jobs, é da onde vem o sobrenome dele, Jobs. E aqui começa uma parte muito, muito interessante, tá bom? Aqui começa o seguinte, eu me dei iluminação. Quando o Jobs ele vai para a faculdade, o Steve vai para a faculdade, tem um marco muito importante. Os pais dele estão levando ele para a faculdade, porque é o Reed College, que era uma faculdade artística, de design, etc. Ele faz caligrafia lá. E a história vai dizer que quando os pais dele chegaram perto da faculdade, o Steve não aceitou, não permitiu com que os pais dele o deixassem na faculdade. Não permitiu que eles entrassem no campus. Entenda, os pais dele eram duas pessoas operárias, simples, financeiramente simples. Os pais dele se desdobraram ao máximo assim, para ter o Steve ali, tipo, juntar as últimas economias, entendeu? A vida toda, a vida deles foi recriada financeiramente por causa disso. E o Steve,
E o Steve, no momento que chega na faculdade, a primeira coisa que ele faz é não aceitar que os pais dele o levassem ao campo, sabe? Ao local de investimento da família de anos e anos e anos. A família tinha feito tipo um cofrinho, sabe? Tipo, tinha feito tipo uma previdência privada, uma conta bancária para isso, uma reserva financeira. E aí o Steve, recapitulando, quando ele tá conversando com o autor, o Walter Isaacson, ele fala: quando eu cheguei ali na faculdade, eu não que é um dos momentos da minha vida que eu me arrependo, o Steve fala, e é difícil o Steve ter se arrependido de algo. Tem pouquíssimos relatos de coisas que ele se arrepende. E ele fala: esse é um momento que eu me arrependo, eu fui babaca, eu não deveria ter feito isso. E ele explica o sentimento dele. Ele falou: eu cheguei ali e eu queria ser como alguém que não tem rastro, não tem identidade, não tem uma história. Eu queria ser como alguém que fosse largado ali no mundo para viver. E por que eu tô compartilhando isso com vocês? Esse foi um sentimento que eu carreguei durante muito tempo. Eu fiz 3 faculdades, larguei as 3. E em nenhum momento das 3 eu quis a intervenção dos meus pais. Primeira vez que eu me mudei para Belo Horizonte, em 2019. Eu não permiti que meus pais me levassem. Eu falei: não preciso. Eu peguei minhas coisas, coloquei dentro do ônibus e fui. Depois mudei para Ribeirão Preto. Fiz a mesma coisa em 2022. Coloquei as minhas coisas. E a segunda faculdade eu fiz no meio da pandemia. E aí eu larguei no meio da pandemia também. Então nem precisei me mudar. A terceira, a última, foi economia na USP. E era em Ribeirão Preto, São Paulo. Parece que eu precisava me mudar. Só que nesse meio do caminho eu acabei não me mudando. Quer dizer, eu acabei mudando. Só que eu não aceitei, não permiti que meus pais fossem comigo. Doideira, né? Não permiti que meus pais me levassem lá. Eles queriam me levar. E aí eu fiz as contas com grana, financeiro, quanto ia custar pra eles, o quanto ia pesar eles, eu não aceitei. Cheguei lá, meu irmão, passei uns perrengues. Fui morar numa república, sofri trote, rasparam. Eu sempre tive barba assim. Barba tava bonita, pô, bonitona lá. Os caras rasparam minha barba, rasparam meu cabelo, me trollaram, pô. Beleza, fui tratado como um bicho, como caouro. Lá, caouro é chamado de bicho. Tudo certo, eu aceitei numa boa, faz parte, né? Morei de um lugar pro outro, depois isso me levou pro pensionato. E como Deus é bom. Porque se meus pais tivessem me levado, eu acredito que eu não teria de forma alguma chegado naquele pensionato. Aquele pensionato, cara, eu morei, pra vocês que não sabem, eu morei num pensionato católico, num mosteiro, cara, católico. E assim, foi uma dádiva divina ter morado naquele lugar. Porque era um local relativamente barato. Relativamente barato. Pra mim não era barato na época. Hoje em dia eu vejo, meu Deus, é muito barato. Mas pra mim era relativamente barato. Aquelas irmãs eram freiras, era um monastério, entendeu? Que tinha um pensionato, que o pessoal da USP também morava lá. Ou passava um tempo lá para ir na faculdade, para estudar, pesquisar, ou até mesmo para ir no hospital da faculdade. Aquelas mulheres cuidaram tão bem de mim, cara. Tão bem, aquelas senhoras. A irmã Marina, as madres, a irmã Ana. Meu Deus, cara, foi bom demais, cara. Aquelas senhoras cuidaram muito bem de mim. Era muito carinho, muito amor, muito amor, cara. Era um local onde eu fui acolhido, sabe? Um rapaz que chegou lá com um monte de caixa, que falou: irmã Marina. Cheguei no porteiro e falou: você tem um lugar marcado com Marina? Tenho, nem sabia quem era a irmã Marina. Eu olhei pra ela: irmã, eu preciso de um lugar pra ficar. Eu não sei como te pagar, mas eu preciso me mudar. Eu não aguento mais ficar um dia na república que eu tava. Eu tava na república, tipo 40, 50 caras. De madrugada, agora são 1h30 da manhã. Era o horário que os caras estavam fazendo festa. Eu tinha que ficar servindo cerveja pros caras, breja, sabe? E eles faziam uns entrosamentos com os calores de outras repúblicas. Os caras ficavam nas pegação, fumando etc. Cara, e eu só queria dormir e no outro dia eu tinha que trabalhar, pô. Eu cheguei na faculdade já com 22 anos, trabalhando, pô. Não queria ficar de langa-langa. Eu queria fazer minhas coisas, meu irmão. Crescer na vida e vamos. Não tem paciência pra isso não. E hoje eu observo que muitas das vezes eu fiz um movimento como esse, sabe, do Steve. E por que eu tô te falando tudo isso? Hoje foi um Natal onde eu passei com uma parte da família. Eu passei com uma parte do nosso clã, da nossa tribo do lado de cá. Passei com o Augusto, com a Van, com o Gui, com a Natália. E eu senti falta de muita gente. Eu senti falta da Catarina, que é minha namorada. Senti falta do Gabs, que é meu irmão. E tá morando fora. Senti falta dos meus pais, da minha irmã. Senti falta... Eu nem conheço pessoalmente ainda, mas a família da Catarina. Senti falta da família do Gabs. A família do Gabs é bem legal. A amiga do Gui é muito divertida. Sensacional, né? Sensacional. Francisco, filho do Augusto.
Eu espero em breve ter essa galera. De alguma forma, todo mundo junto, presente. Por que eu tô te falando tudo isso? Muitas vezes eu olhei para essas coisas e eu vi como fardo. Cada vez eu consigo ter mais clareza. Não estou te dizendo que eu ainda consigo concretizar, mas estou te dizendo que eu estou vendo com mais clareza. Tudo isso não é um fardo, é uma potência. Eu estou aprendendo a ver isso. Acredito que isso é maturidade. Existe valor em tudo isso, tá bom? Reconheça a sua história, entenda a sua história, abençoe sua história, honre sua história. Se você é alguém que de fato não tem história, não tem uma linha e etc, tá ok, meu irmão, Deus te abençoe. É uma pena que as coisas sigam assim. Aceite isso também, honre isso também. Existe algum fio de história, honre isso. Nem que seja sua própria sobrevivência. Caso você tenha história, que provavelmente você tem, honre cada momento da história. É sensacional, né? Sensacional. Pô, é sensacional. Tá bom? Deus abençoe vocês. E além disso, perpetue sua história. Pô, eu quero muito ter uma família, um monte de filhos, essas coisas. Isso é muito foda. Deus é bom. Glória a Deus. Tamo junto, gente. Deus abençoe vocês. Amanhã, dia 25, de fato, tamo aqui.